Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês. Eu quero falar nesse vídeo sobre não ore. Isso mesmo. É claro que você vai ignorar. Como é que pode, né, um pastor dizer para não orar, né? Como é que pode isso? Como é que eu vou entender isso, né? Então, essa é uma questão que tem que ser pensada, viu? Por quê? Porque tem muitas pessoas que oram, mas elas, em primeiro lugar, oram da forma errada. Elas pedem, mas elas pedem assim, tipo, só para ela, é o hedonismo, o homem no centro, né? Ou seja, nós vivemos no secularismo, nós vivemos no materialismo, nós vivemos nessa sede desenfreada de busca, sabe? E isso muitas vezes tem atrapalhado a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos focados só naquilo que é material. Então, muitas vezes as pessoas, digamos assim, um ano tem 52 semanas, né? Cada semana é uma campanha diferente, né? E as pessoas muitas vezes se esgotam. Muita gente sai até da igreja por causa disso. Porque orou, fez tanta campanha, subiu e desceu o monte, pisou no azeite, bebeu azeite, tomou banho de azeite, pisou no sal, fez meio mundo de coisa, comprou feijão, vendeu feijão, os amuletinhos, coisas assim desse tipo, e não aconteceu nada. Então, é um caso de se pensar, por que não aconteceu, né? Será que Deus não quer, ou não quis, ou não ouviu? São essas coisas que a gente tem que estar perguntando e procurar encontrar o caminho da vitória, tá certo, pessoal? Não estou aqui para desestimular você a não orar, mas eu vou bater o prego, eu vou bater a ponta, não ore. E vou explicar a você por que você não deve orar. Mas antes disso, vamos aqui para a palavra, viu? Se você não acompanhar aqui as coisas, você vai ficar mais confuso ainda e vai ser pior, viu? Tá? Vamos lá. A palavra diz o seguinte, pessoal, olha aqui. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Que coisas são essas, pessoal? Me diga aí nos comentários. Você que está aí, você já se questionou alguma vez? Que coisa é essa, meu Deus, que o Senhor está falando, sabe? Será que você não está passando por esse processo porque você não entende a palavra? Talvez você esteja passando por esse processo porque você não se questiona, porque você não se pergunta o porquê das coisas, sabe? Porque você não busca o Espírito Santo para lhe dar a interpretação e entendimento da palavra. Será que está faltando alguma coisa na sua vida? Deixe nos comentários. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pergunta de novo, que coisas são essas? Jesus está falando de quê? Entende? Será que Jesus está falando daquilo que você tem buscado tanto e não tem encontrado, não tem... Sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Não vos inquieteis. Vocês vivem inquietos, né? Poxa, eu vou entrar na campanha. Sei, esse ano vai arrebentar, coisa assim desse tipo, e nada aconteceu na sua vida. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Bom, esses são alguns dos questionamentos que você, como cristão, deve fazer a si mesmo, entende? Paulo, ele fala aos Coríntios assim, olha, vocês não são mais meninos, vai estar colocando papinha na boca de vocês. Aliás, ele disse, vocês já deveriam ser adultos, não é? Tá comendo mocotó, coisa assim desse tipo, coisa assim que dá sustentabilidade à vida espiritual. No entanto, ele se dirigiu àquela igreja como sendo uma igreja ainda infantil, né? Em vários aspectos, tá? De relacionamento, na espiritualidade, sabe? Enfim. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. A pergunta que não deixa calar. Pare de orar. Por quê? Porque muitas vezes você está orando com foco errado. Você está buscando de uma forma errada. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes as pessoas, como eu disse no início, elas colocam elas no centro e não deixam Deus agir na vida delas, porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus e elas se dirigem aos templos motivadas por coisas, o materialismo, coisas assim desse tipo. E elas se esquecem de prestar um verdadeiro culto a Deus, né? Ou seja, de realmente dar um culto a Deus, como realmente Deus, ele, como se diz, ele fala na sua palavra. E nós temos que ir ao templo com esse objetivo, né?
Então, muitas pessoas não se conectam na adoração. Por quê? Porque elas estão conectadas naquilo que é material. Elas até oram, mas oram pelo que é material. Então, elas ficam desconexadas, entende? Desconectas com Deus, porque elas estão conectadas somente no material. E elas têm dificuldade de se conectar com o espiritual. Por isso, aquele questionamento. Muitas vezes as pessoas dizem assim, rapaz, do jeito que eu entrei no templo, eu saí. Por quê? Porque ela não prestou um culto a Deus, né? Jesus diz aqui, ele é bem claro, olha lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tá? Então, o versículo anterior diz, porque todas estas coisas os gentios procuram, entende? Então, muitas vezes não há diferença entre o gentio ou aquele que não conhece a Deus, como nós, sabe? Não há diferença, porque o gentio, ele só busca o que é material, ele não busca a Deus, né? E muitas vezes a gente está no mesmo nível do gentio. Por quê? Porque os gentios buscam só essas coisas. Essas coisas. Que coisas são essas? É o vestir, é o comer, é o beber, é o crescer profissionalmente, é ficar rico, é isso, aquilo outro, e muitas coisas mais. Entende? Então o gentio, ele é focado nessas coisas. Então Jesus disse, olha, os gentios, enfim, eles buscam tudo isso. Mas sabe uma coisa? Deus, o vosso Pai, cuida de vocês, sabe? Deus, o vosso Pai, Ele está a par do que vocês precisam de todas as vossas necessidades, sabe? Então é muito importante a gente se ater a essas coisas, sabe? Talvez você tenha feito muita campanha e não tenha tido resposta, talvez você seja até uma pessoa de oração, e eu respeito isso, entende? Mas tente mudar um pouco esse relógio, esse ativismo, essa religiosidade, sabe? Sempre essa mesma tecla, e procure ao tempo e se conecte com Deus. Se esqueça, você não já fez os seus pedidos? Deus já sabe, não precisa você estar repetindo, oh Deus, me dê, sabe? Entende? Porque Deus já escutou a sua oração. Então vá ao templo, entende? Sabe? Relaxe, se desligue das coisas materiais e procure desenvolver dentro de você uma vida espiritual sadia, coesa, madura, para que você possa crescer e você possa também entender a vontade de Deus na sua vida. Porque nesse desenfrear, nesse corre-corre, sabe? Nesse desespero que você vive, você fica desconectado com aquilo que Deus quer falar para a sua vida. E você não vai conseguir entender Deus, ouvir Deus, perceber, compreender, sabe? Porque você está conectado simplesmente aquilo que é material, sabe? Mas Jesus, ele diz aqui, ó, na sua palavra, ele fala aqui, ó, mas não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, né? Então, muitas vezes a gente está desesperado, está desempregado, está doente, está passando por um conflito espiritual, emocional, por um conflito no casamento, coisa assim desse tipo, e fica orando 1000 vezes, fazendo campanha 1000 vezes. Poxa, sabe, fez a sua oração com sinceridade? Agora aguarde, entende? Deus responder a sua oração e fique firme em Deus, sempre adorando a Ele, sempre alinhado com Ele, sempre buscando a Ele e procurando crescer no entendimento, na sabedoria e no conhecimento da palavra. Com certeza, o seu nível espiritual, você vai sair, entendeu, dessa multidão que vive desesperada e uma vida de superficialidade espiritual. Você vai trilhar o caminho que você não vai querer mais voltar, o caminho de intimidade com Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero repetir novamente esse versículo para ficar bem frisado aí, ok? Porque todas essas coisas os gentios procuram, disserte vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então a gente vê aí, né, recapitulando, porque todas essas coisas os gentios procuram, o gentio são todos os povos que não são, né, enfim, judeu, enfim, aquela coisa toda, todos eles, mas o desespero. Ai, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, né? Então é isso aí, o centro é Deus, buscar a Deus e procurar crescer em Deus. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.